Hoje passou um paciente aqui no consultório e ele contou uma história que eu acho que pode parecer bem similar para alguns de vocês aí. Ele chegou falando que ele faz uso de um tratamento alternativo e ele faz isso há muitos anos. Ele sabe que quando ele usa esse tratamento alternativo ele se sente melhor. Ele sabe que ele se sentia pior antes de usar e se sente melhor depois de usar. E mais, ele viu acontecer a mesma coisa com outras pessoas e o consultório onde ele vai pegar a prescrição desse tratamento está lotado de pessoas que dizem que se sentem melhor e elas mesmas espontaneamente falam que se sentem melhor depois do uso desse tratamento. O que pode ter de errado nisso? Sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Hoje em dia a gente está cheio de tratamentos alternativos, as redes sociais divulgam muito isso e tem cada vez mais pessoas buscando tratamentos fora da dita medicina convencional. Eu não sou totalmente contra, mas eu acho que a gente tem que ter grandes cuidados porque por muitos anos a medicina funcionou dessa forma. A medicina não era baseada em ensaios clínicos controlados, a medicina era baseada no que o titular daquela cadeira falava, o que o cirurgião mais experiente contava. Então, basicamente, era uma medicina de opinião e de relatos. Ele falava, olha, eu operei tantos pacientes de gastrectomia e eles melhoraram, eu sei que eles melhoraram, eles me trazem cesta de Natal no final do ano, falando que estão bem melhor, então esse tratamento funciona. Essa era a medicina de uns 50 anos atrás. A medicina mudou, ainda bem, porque tem muito erro no que a gente acha ou no que um grupo de especialistas acha. Quando você vai ver com o trabalho científico, a coisa é bem diferente. E para ilustrar isso, eu vou trazer um incrível ensaio clínico que foi feito em 2002 sobre cirurgia de joelho. Pacientes que tinham osteoartrite, era comum na época eles fazerem uma artroscopia, uma artroscopia mesmo, 2 furinhos, enfia ali um material e os grupos eram divididos em 3. O primeiro grupo lavava o joelho e fazia artroscopia, removia ali coisa que estava solto, tentava dar uma polida na cartilagem. O segundo grupo ele só lavava, fazia o corte, anestesiava e lavava com soro. E o terceiro grupo ele não fazia nada, só ele simulava a cirurgia. Na verdade, ele fazia o que a gente chama de cirurgia sham, ele fazia uma cirurgia, mas não operava. O paciente era anestesiado, ele fazia o corte na pele e ele começava a fazer um barulho de água ali, caso o paciente estivesse um pouco consciente, ele ouviria o barulho de água parecendo que estava lavando dentro do joelho quando ele não estava lavando dentro do joelho, ele só fazia um corte na pele. 180 pacientes divididos nesses 3 grupos. E assim, a crença daquela época, antes de 2002, era que assim, a artroscopia funcionava assim. Opinião dos médicos, opinião dos pacientes, os pacientes relatavam que melhora, todos os especialistas, a maioria dos especialistas em joelho achava que melhorava sim, porque eles viam o paciente melhorar. E o resultado é incrível. Eles avaliaram dor e mobilidade, função do joelho. Os 3 grupos não tiveram diferença nenhuma. Ou seja, o fato de você levar o paciente para o hospital, anestesiar, fingir que opera ele, dá o mesmo resultado. Então, assim, para tudo que a gente quiser provar em medicina, os critérios são esses. É difícil provar, precisa de dinheiro, tempo, esforço, voluntários para aquele estudo. É muito diferente de eu chegar aqui e falar, olha, esse óleo funciona para asma, ou esse óleo funciona, enfim, para essa doença de pele. Eu posso ver que tem pessoas que melhoram, eu como médico posso achar que pessoas melhoram, o paciente pode achar que melhora, mas isso não tem validade. Você precisa ter um ensaio controlado e randomizado, ou seja, o paciente não sabe qual tratamento ele tomou, nesse caso do joelho aí, o paciente não sabia qual grupo ele pertencia, a enfermeira que ia tirar o curativo no dia seguinte não sabia, a pessoa que analisa o dado também não vai saber, só obviamente o cirurgião sabia qual paciente ele fez uma coisa, qual ele fez outra coisa, porque aí também é impossível. Mas assim, tem que ser avaliado dessa forma, tem que ser cego, não dá para saber, e aí sim você vai surgir a verdade enfim, se funciona ou não funciona. Muitas coisas em medicina que se tinha quase certeza que funcionava, não funcionam. Então assim, antes de você comprar aí o seu tratamento alternativo, alguma coisa
tente ver se existe alguma evidência, procure algum profissional da área parecido ali, enfim, o pneumo, o cardio, o dermato, se existe alguma evidência por trás. Por quê? Porque tem algumas coisas assim, existe o efeito placebo, todo mundo conhece, enfim, você toma um remédio, você acha que está tomando, você se sente melhor. Existe o efeito Hawthorne, que eles chamam, ou o efeito de clinical trial, o fato de você entrar de você estar sendo observado, você talvez se sinta melhor, você talvez se sinta mais disposto. O fato de você estar num estudo, alguma coisa assim, só de você receber a atenção da enfermeira, do médico, do pesquisador, você se sente melhor. Então são muitas coisas que influenciam. E hoje em dia, enfim, existe uma infinidade de coisa para comprar e é um pouco difícil da gente tentar explicar isso para o paciente. Olha, eu sei que você se sente melhor, eu sei que a sua família inteira toma isso há anos, mas não tem evidência. O que eu acho, bom, esse é o ponto de vista da ciência. O que eu acho? Eu acho que para coisas pequenas assim, coisas do dia a dia, eu não vejo um problema. Não acho que seja um grande problema. Se você não está gastando muito dinheiro, você não está gastando muito tempo, você não está gastando muito da sua disposição com a coisa, tudo bem. Acho que para uma gripe, para uma coisa menor. O problema é quando a gente entra em coisas sérias e o problema é quando a gente fala de câncer. O problema do câncer é falar que mal tem o paciente fazer esse tratamento alternativo. Tem mal, porque o tempo do paciente não é infinito. O paciente não tem disposição, dinheiro, tempo, atenção. Ele tem que, enfim, o tratamento de câncer é complexo, exige tempo na agenda, exige programação. Se tiver mais uma coisa, sim, está prejudicando. Então é isso aí. Se você conhece alguém que tem um tratamento alternativo, manda para ele. Lembrando que assim, eu não sou totalmente contra, mas tem que ter cuidado e a gente tem que ser pelo menos razoável quando indicar isso aí. Então tá bom, até o próximo vídeo. Tchau!